Hello, students! Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre gêneros textuais. Você que vai fazer a prova do Enseja, você deve observar esses gêneros textuais porque eles vão estar presentes na sua prova. Vamos à aula de hoje, acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos a definição do que são gêneros textuais, acompanhem comigo. Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas, no dia a dia de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. Nesse caso, na aula de hoje, nós vamos observar alguns textos que com certeza vocês conhecem, porém muitas vezes vocês podem até observar que eles passam despercebidos no dia a dia por estar presente no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vamos observar agora o primeiro. Nós temos aí para vocês um exemplo. Nós temos aqui uma recipe, ou seja, uma receita, e a respeito desses textos, eles adequam-se principalmente ao objetivo do texto, ao emissor, ao receptor da mensagem e ao contexto em que se realiza. Nós temos aqui uma receita, nesse caso aqui, o contexto em que nós vamos utilizar é quando nós quisermos fazer um prato. Nós temos aqui um nome. Nós temos banana pancakes, nós temos aqui panquecas de banana. E qual seria a estrutura dessa receita? Você pode observar que primeiro nós temos os ingredientes. Nem sempre eles vão ter esses desenhos aqui ao lado, mas você pode observar que toda receita ela tem primeiro os ingredientes, certo? E logo em seguida nós temos as instructions. Olha como essa palavra é parecida com a língua portuguesa, Então você pode observar que nós temos as instruções, ou seja, o modo de preparo, como você vai fazer essas panquecas de banana. Então ele diz aqui, passo a passo, quais os produtos que você vai utilizar para fazer esse prato. Então, essa é a estrutura da nossa receita. Vamos agora ao próximo gênero textual, que é o advertisement, ou seja, traduzindo para a língua portuguesa, a propaganda, Propaganda, e também pode ser chamada de anúncio publicitário. Advertisement, no caso o anúncio, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa. Ou seja, você vai observar ele através de jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, aqueles lugares que você pode observar eles em faixas maiores, Panfletos, faixas ou cartazes, nas ruas, nos ônibus, no metrô, enfim, dependendo da cidade em que você está. Observem aqui na imagem, eu trouxe para vocês uma propaganda de um guaraná muito famoso aqui na região norte, que é o Guaraná Tuxaua. E aqui nós temos um anúncio fazendo referência ao Festival Folclórico de Parintins, que acontece aí no Amazonas, E aqui nós temos o objetivo desse guaraná, que no caso é fazer com que as pessoas comprem esse produto. De que forma? Eles elaboraram dois tipos de guaraná, no caso aqui duas cores, para incentivar as pessoas o consumo desse produto. E como que isso acontece? Nós sabemos que nesse festival nós temos duas torcidas, a torcida do boi vermelho, que é o garantido, e a do boi azul, que é o contrário, no caso caprichoso. Então, dependendo aí da torcida, para qual boi você torce, você vai comprar o refrigerante que é relacionado à sua cor. Então, no caso, a intenção da venda desse guaraná é incentivar
o consumo desse produto através aí da torcida e também tudo relacionado ao festival, tudo bem? Vamos lá, continuando. Ainda a respeito das características do anúncio publicitário, quais são as principais? Ele tem um caráter comercial, nesse caso é uma venda de um produto. A linguagem verbal e não verbal. Verbal nós temos aí as palavras, não verbal nós temos as imagens, as cores também. Nós temos uma linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos. No caso aqui, a persuasão é exatamente para fazer com que você adquira esse produto. Nós temos aqui um exemplo muito bom que é a Coca-Cola. Coca-Cola está presente no mundo inteiro hoje em dia e nós temos aqui umas palavras em inglês. Nesse caso aqui, have a Coke and a smile. Nós temos aqui a tradução ao lado para vocês observarem. Tome uma coca e um sorriso. Então, no caso aqui, quer dizer que se você tomar esse produto, você tomar a Coca-Cola, você vai ficar feliz. Então, nesse caso aí, a pessoa que idealiza essa propaganda, ela está incentivando você a adquirir esse produto porque ela vai te trazer de algum modo, a felicidade. Vamos ao próximo gênero textual, que é o pôster de campanha ou o campaign poster. Aqui nós já temos algo mais relacionado ao social. Observem aqui no nosso primeiro pôster de campanha que nós temos o Setembro Amarelo, que ele incentiva, no caso aqui, a prevenção a prevenção ao suicídio, né? Nós temos aqui uma campanha de conscientização a favor da vida e nós temos algumas palavras em inglês também que vão dar essa ideia para a pessoa que está observando esse pôster. Nós temos aqui Value Your Life, no caso, valorize a sua vida. You are not alone, você não está sozinho. E talk is the best solution and ask for help is even better. Traduzindo para vocês, falar é a melhor solução e pedir ajuda é até melhor. Então você pode observar que nós temos aqui essa ideia de conscientização, de fazer com que as pessoas pensem a respeito dessa questão do Setembro Amarelo. E outro detalhe, observem aqui no cantinho da imagem que os pôsteres de campanha, eles possuem um contato. Nesse caso aqui no canto da imagem, nós temos um telefone para que as pessoas possam entrar em contato, saber mais sobre essa campanha. Ao lado nós temos um pôster que fala sobre o bullying. E observem aqui que nós temos bem na frente também uma placa de pare. Assim como no trânsito não tem a placa de pare, nós temos o stop aqui, que significa pare. Então nós vamos falar a respeito do bullying nesse pôster e nós temos bullying stops right here. O bullying para aqui. Então, essa ideia da placa é exatamente a questão de parar, né? No caso, pessoas que praticam bullying, que fazem essa prática, elas devem parar. Nós temos também algumas frases que podem também incentivar as pessoas a parar com esse tipo de prática. Nós temos aqui, we see, we hear, we stay tuned and we report. Don't be quiet. Nós vemos, nós ouvimos, nós ficamos atentos e nós reportamos. Não fique quieto, no caso de você que sofre o bullying. E nós temos aqui mais um contato, nesse caso através do e-mail. For more information, para mais informações, acesse o site. E aqui nós temos um endereço de e-mail que vocês podem estar, né, aí acessando. Então, esse é o pôster de campanha. Vamos ao nosso próximo gênero textual. Nós temos aí fairy tales, ou seja, os contos de fada. Diferente dos outros textos que vocês acabaram de observar, os contos de fada, eles possuem uma escrita um pouco mais longa. Ou seja, ele fala de uma história
que vai conter personagens, que vai ter falas, que vai acontecer algum tipo de começo, meio e fim. Então essas histórias elas são um tanto mais longas. Algumas delas são ilustradas, como é o caso aqui, vocês podem observar, a Chapeuzinho Vermelho, Little Red Riding Hood, que foi escrita pelos irmãos Grimm. Você pode observar que nós temos uma ilustração na capa. Porém, nem todos os contos de fada vão ter ilustração, mas muitos deles vão ter essa escrita longa, como você pode perceber aqui na imagem que eu trouxe para vocês. O próximo gênero é a notícia, ou seja, the news. No caso, você pode observar que geralmente ela é veiculada, ela está presente nos jornais. Lá em cima, ainda na capa, você pode observar o nome do jornal. E geralmente nós temos a manchete. A manchete é uma frase curta que chama a atenção logo quando você pega esse jornal, quando você observa, e é uma frase impactante, ou seja, ela vai chamar a atenção logo ali quando você pegar esse jornal. Vale lembrar, pessoal, que hoje em dia é um pouco mais raro você observar esse papel impresso, porque antigamente os jornais eram impressos e distribuídos ou até vendidos para as pessoas. Hoje em dia você pode observar que o jornal ele está sendo veiculado através de redes sociais, até mesmo de sites. Então essa questão do impresso ela está um pouquinho mais rara. Porém, o formato da notícia permanece. Ele ainda tem a manchete, o nome do jornal, as principais notícias do dia. Geralmente eles também adicionam imagens para poder ilustrar o que aconteceu ou o que está acontecendo, e esse é o gênero textual notícia. Vamos ao próximo. Social media ou mídias sociais, que é um gênero textual digital, como eu falei para vocês. Observem aqui na imagem que nós temos, antes de você navegar por essas mídias, enfim, você deve fazer uma conta. Nesse caso aqui, em inglês, account. Você vai fazer a sua conta através do seu e-mail, você vai digitar o seu e-mail, criar uma senha e você vai aí logar, né? Você vai entrar nessa rede social. A segunda imagem eu trouxe para vocês aqui o Instagram ou o Instagram, né? Que geralmente as pessoas acessam muito, e essa rede social não fica restrita apenas a pessoas mais jovens. Pessoas de todas as idades acessam essas redes sociais e, enfim, ela também é considerada um gênero digital. Então vamos agora para as nossas atividades. Acabamos de ver sobre tudo que falamos sobre os gêneros textuais, e agora nós vamos resolver uma atividade que estava na prova do Enseja. Ok, let's practice, vamos praticar. Vamos lá. Connect and share with people in your life. Essa é a frase que nós temos aqui no texto que eu trouxe para vocês. Conecte e compartilhe com as pessoas na sua vida. Observem aqui, nós temos um texto e ele é muito parecido com o último que eu trouxe para vocês. Vocês observaram? Nós temos aqui algumas frases e alguns locais para você preencher. Então, com as suas informações, né? No caso aqui, o seu primeiro nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, confirmação de e-mail, a sua senha, o dia do seu aniversário, enfim, algumas informações que são essenciais para que você possa navegar nesse local. Então, agora nós vamos ler o enunciado da questão e vamos ver qual melhor se encaixa na resposta da nossa pergunta. Acompanhem comigo. Ao preencher o formulário eletrônico, o internauta, a pessoa que está na internet. Letra A, substitui um e-mail por outro. Letra B, envia convites de aniversário. Letra C, solicita uma assinatura digital. E letra D, cria conta em uma rede social.
Qual dessas seria a nossa alternativa? Vamos observar, pessoal, que é bom você, antes de resolver a questão, identificar o gênero textual. Então, quais dos gêneros que eu apresentei na aula se encaixa melhor aqui na nossa questão? Nós temos aqui a social media ou mídias sociais, que é aquele gênero digital que eu falei para vocês, observando principalmente a estrutura. Olhem que ela aparece ali aquela parte da capa, né, ali da frente de um computador ou de uma tela de telefone. Então você já pode sugerir, né, inferir também, enfim, associar a uma rede social ou mídias sociais. Então fica mais fácil agora de nós sabermos qual é a nossa resposta, certo? Vamos lá conferir agora. É a letra D. Observem que nós temos aqui, olha, a primeira dica mesmo lá no nosso enunciado já diz, um formulário eletrônico. Então, a letra D corresponde à nossa pergunta, ou seja, cria uma conta em uma rede social. Tudo bem? Vamos continuando. Aqui apareceram as nossas referências. Caso você tenha alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje, você pode acessar as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e é isso. Tchau, tchau e boa prova para vocês. Bye, bye.